Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas, capítulo 12, versículos 22 ao 31. Lucas, capítulo 12, versículos 22 ao 31, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: É por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhe dará todas essas coisas. É interessante observar aqui que no devocional anterior, Jesus está falando para a multidão, mas aqui novamente Jesus volta a sua atenção aos seus discípulos. O versículo 22 vai dizer: Então Jesus disse aos seus discípulos. Então é algo mais particular para eles e que é, consequentemente, uma continuidade do ensinamento anterior, só que também pode se aplicar para todos os crentes, uma vez que ele está falando de um princípio para todo aquele que acredita em Deus e confia em Deus. E o princípio básico de toda essa passagem é não se preocupem. Né? A vida, ela depende de Deus e, consequentemente, o crente, a pessoa que depende de Deus, que confia em Deus, ele não precisa se preocupar com ela. Então, nessa passagem, Jesus ensina, em relação à passagem anterior também, que o cristão ele está livre tanto de uma busca incessante e doentia, em muitas ocasiões, por bens materiais, como Jesus vai falar na passagem anterior e que eu trabalhei no devocional anterior. O cristão está livre disso, mas ele também está livre de uma preocupação excessiva com as necessidades que esse corpo físico, que o mundo exige de nós. O cristão ele está livre de ambos esses extremos, porque Deus, que concedeu a vida, também não procurará, também não se preocupará em preservá-la. O grande ensinamento de toda essa passagem. É interessante perceber como Jesus vai ensinando essas coisas através de exemplos do cotidiano. Ele fala aqui das flores, dos lírios, que são flores lindas, mas assim como elas são lindas, elas também são muito perecíveis, porque nós estamos falando aqui de um clima, de um ambiente, de um contexto do Oriente Médio, de muito calor, de desertos e tudo mais. Então, os lírios, eles eram plantas que logo que nasciam, apesar da sua beleza, elas logo secavam e logo viravam, por assim dizer, combustível para os fornos que esquentavam massas e coisas do tipo, assim como o capim. Mas mesmo dessas plantas, Deus cuidava. Então ele não cuidará de nós? Nós não valemos mais do que os pássaros? E a resposta é obviamente sim. O ser humano tem um valor que vai além dos pássaros, que vai além das plantas, exatamente por ele ser criado à imagem e semelhança de Deus. Exatamente por ele ser criado à imagem e semelhança de Deus. Onde então nós devemos nos empenhar? Onde então devemos colocar o nosso coração, o centro das nossas disposições, o centro das nossas habilidades? No reino de Deus.
Porque o Pai de vocês, como vai falar no versículo 30, sabe que vocês precisam de tudo isso. Então põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. É pelo reino de Deus, é pelo avanço dessa realidade que se inicia com Jesus, dessa realidade que começa nesse momento aqui, que nós devemos nos preocupar e que nós possamos, dessa forma, sermos ricos em Deus. Ter uma riqueza, essa riqueza que é baseada em uma preocupação, em um colocar disposição no que é correto, que é no reino de Deus. E, consequentemente, Deus nos dará todas as demais coisas que precisamos para a vida. Então, que nós possamos nos lembrarmos disso, que Deus ele sempre proverá para nós e que por isso exatamente por esse motivo que nós sejamos ricos nele, ricos em buscar o reino de Deus, o avanço do reino de Deus. Deus abençoe e até o próximo devocional.